nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Chagas abertas, Coração ferido, o sangue de Cristo está entre nós e o perigo. Chagas abertas, coração ferido, o sangue de Cristo está entre nós e o perigo. Chagas abertas, coração ferido, o sangue de Cristo está entre nós e o perigo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. A leitura de hoje, Isaías 43, do 18 ao 19. Não vos lembreis dos acontecimentos de outrora, não recordeis mais as coisas antigas, porque eis que vou fazer obra nova, a qual já surge. Não a vedes? Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então Deus, ele está falando que está fazendo uma obra nova, está começando um tempo novo. Aí ele faz uma pergunta, né? Olha, porque eis que vou fazer uma obra nova, a qual já surge, não a vedes? Então ele faz uma pergunta, né? E essa mesma pergunta Deus está fazendo para mim e para você. Deus está começando uma obra nova na minha vida e na sua vida. Você está vendo? Você está vendo essa obra nova que Deus está fazendo na sua vida? Não. Você sabe por que muitas vezes a gente não consegue ver essa obra nova que Deus está na nossa vida? O segredo está um pouquinho para cima, do 18. Não vos lembreis mais dos acontecimentos de outrora, não recordeis mais as coisas antigas. Muitas vezes nós ficamos apegados àquilo que é velho. Gente, 2021 chegou, né? 2021 chegou, e feliz ano novo, vida nova, tudo novo. Gente, não Só que a gente continua vivendo da mesma maneira que estava vivendo 2020, né? Não existe vida nova, não existe ano novo sem atitude nova. É preciso mudar a nossa atitude. É isso que nós vamos trabalhar um pouquinho hoje, né? É isso que nós vamos falar hoje. Não existe vida nova, não existe ano novo, não existe nada novo, gente, sem atitude nova. Não existe. Gente, para vivermos um tempo novo que Deus tem para nós é preciso, primeiro, me desapegar do que é velho, do que já passou. Eu preciso me desapegar daquilo que é velho, daquilo que passou. Sabe, eu preciso deixar para trás. Gente, eu nunca vou viver um tempo novo na minha vida. Eu nunca vou viver um tempo novo na minha história. Eu nunca vou viver um tempo novo com a minha esposa. Boa noite, Valquíria. Boa noite. Eu nunca vou viver um tempo novo no meu casamento, no meu matrimônio, no meu relacionamento com os meus filhos, no meu relacionamento com a minha família, se eu não me desapegar daquilo que é velho. Eu preciso desapegar daquilo que já passou, sendo bom ou sendo ruim. Eu preciso me desapegar das feridas. Eu preciso deixar para trás, gente, tudo aquilo que eu carrego de machucadura. Eu nunca vou viver algo novo, um tempo novo com a minha esposa, se eu ficar relembrando tudo aquilo que é velho. Se eu ficar apegado àquilo que é velho, eu fico apegado aos pecados. Gente, não existe vida nova quando eu estou apegado a pecados. Eu não quero vencer aquele pecado, eu não quero sair daquele pecado. Não existe vida nova quando eu vivo. Gente, tem pessoas, e muitas vezes nós vivemos, não somos nós que vivemos, são as nossas feridas que vivem em nós. São aquilo que os outros nos fez. Sabe, a gente precisa desapegar de situações. Sabe, a gente muitas vezes precisa desapegar até de amizades. Muitas vezes nós não vivemos algo novo na nossa vida porque nós estamos apegados a amizades velhas. Gente, entenda bem isso, viu? Amizades que não nos levam para Deus. Amizade
que nos afasta da presença de Deus, que nos influencia a fazer coisas erradas e que nos afasta de Deus, né? São Paulo é bonito, né? Quando ele cai, né? Que ele tem um encontro com o Senhor, que ele perde a visão e Jesus pergunta para ele, e ele pergunta para Jesus: o que eu tenho que fazer, Senhor? Vai a tal lugar, tal rua, tal casa. Lá eu vou mandar uma pessoa para encontrar com você, um tal de Ananias, né? São Paulo começou uma amizade nova. Ele precisou deixar aquilo que era velho, porque se ele continuasse como os judeus, ele não ia conseguir ser cristão. Ele não ia conseguir ser o cristão que ele almejava ser, a pessoa que ele queria ser. Boa noite, Cidinha, boa noite, Luciano Alborguete, boa noite, né? Então, gente, São Paulo precisou largar aquilo que era velho. E outra coisa importante, uma pergunta que nós devemos sempre fazer na nossa vida. São Paulo perguntou para o Senhor: o que devo fazer? Essa é a pergunta. O que devo fazer? O que eu devo fazer? Eu preciso desapegar das mágoas, eu preciso desapegar dos ressentimentos. Eu preciso desapegar. Gente, muito importante, né? Qualquer coisa que a gente vai fazer, a gente tem que perguntar primeiro para Deus: o que eu devo fazer, Senhor? Né? O que eu devo fazer? Porque muitas vezes a gente quer fazer as coisas da nossa maneira e é onde nós quebramos a cara. Tem gente que está cansado de quebrar a cara, mas não aprende. Não aprende. Por quê? Porque quer fazer do seu jeito. Não pergunta para Deus. Pergunta para Deus, mas às vezes não espera Deus responder, né? Eu perguntei para Deus, ele não falou, você parou para ouvir? Né? Então, gente, é muito importante isso. Eu achei muito forte essa palavra de hoje, né? Que é de São Paulo, né? Eu preciso buscar o autoconhecimento, a cura interior, eu preciso desapegar daquilo que é velho. Sabe, pede para Deus, pergunta para o Senhor: o que é velho dentro de mim? O que é passado? Velho, gente, aquilo já não tem mais necessidade, não tem mais função na minha vida, já passou. Muitas vezes nós estamos apegados a um saudosismo do passado, coisas velhas. Nós precisamos perguntar para Deus. Segunda coisa que é importante nesse processo de viver o novo de Deus, porque Deus tem um tempo novo. Sabia que Deus tem um tempo de felicidade para mim e para você? Deus tem um tempo de esperança. Deus tem um tempo novo. Presta atenção, isso é muito importante. Deus não nos criou para o sofrimento, Deus não nos criou. O sofrimento ele vai sempre acontecer na nossa vida, mas apesar do sofrimento, Deus não nos criou para sermos pessoas infelizes. Deus não nos criou para sermos pessoas sem sentido na vida. Não é? Então a gente precisa começar a analisar e ver o que está impedindo o novo de Deus na nossa vida. Primeira coisa, ter uma atitude nova, ter uma nova atitude, uma nova decisão. Gente, só eu posso mudar a minha história. Só eu posso mudar aquilo que está acontecendo comigo. Se eu não tiver uma nova decisão, uma nova atitude, as coisas não vão mudar. Verificar o que eu tenho feito que não dá resultado e mudar. Né? Isso é muito importante. Verificar aquilo que eu tenho feito que não dá resultado. Tem muitas vezes as pessoas falam assim: nossa, há quanto tempo, há muito tempo eu tenho feito isso. Há muito tempo eu faço isso, há muito tempo eu falo isso com meu filho, há muitas vezes eu faço isso com meu esposo, há muitas vezes... Gente, há muito tempo. Opa! Não dá resultado, né? Não dá resultado. Então tem alguma coisa errada, né? Então tá na hora da gente mudar a estratégia, né? A gente já falou muito sobre isso, né? Então temos que mudar a estratégia. O que nós estamos fazendo de errado? O que nós estamos fazendo que não está dando resultado é porque não está fazendo da maneira correta. Então a gente tem que mudar, né? A gente tem que ver... não está dando certo, então vamos procurar outro meio de fazer isso, né? Para que dê certo. Para que a gente possa viver o novo de Deus na nossa vida. Para que a gente possa viver um tempo novo na nossa história. Eu preciso começar a analisar. A gente precisa começar a questionar. Por que nada de novo acontece? Por que as coisas não mudam? Por que aqui em casa continua sempre do mesmo jeito? Por que os meus filhos não mudam? Por que minha esposa não muda? Por que meu esposo não muda? Ou por que eu mesmo não mudo? Não consigo mudar? Por que a nossa vida financeira não muda? Por que as coisas não mudam? A gente começa a questionar, mas por quê? Por que a gente vive essa vida infeliz? Por que a gente vive isso aqui? Mas o que a gente fez de diferente para isso mudar? O que a gente fez de diferente para que o novo de Deus aconteça? Porque a gente fica acomodado. A gente, sem sair do comodismo,
a gente não vai experimentar o novo de Deus na nossa vida. Deus tem algo novo, Deus tem um tempo novo para nós. Gente, Deus nos fez para vivermos o céu aqui mesmo nessa terra. Então nós precisamos ver aquilo que Deus tem para nós. Temos que tomar uma atitude, analisar o que de novo preciso fazer. Será, gente? Será que eu não preciso mudar? Porque muitas vezes a gente fica esperando o outro mudar. Às vezes a gente acha que o problema sempre está no outro. Começa você. Para infelicidade, né? Segredo da infelicidade. E muitas vezes, gente, a gente fica esperando o outro. Tudo no outro. Mas começa você hoje. O que eu posso fazer para que o novo aconteça na minha vida? Para que um tempo novo aconteça, para que um tempo novo aconteça dentro de mim, para que eu possa viver o novo de Deus na minha vida. Eu preciso hoje perguntar para Deus. E preciso começar a... Mas, gente, não olha o outro, olha você. Se você está cansado, gente, eu estou cansado da minha vida, eu estou cansado disso aqui, eu estou cansado aqui de casa, eu estou cansado, eu não aguento mais essa vida, eu não aguento mais essa vida, eu não suporto essa vida, mas meu irmão, meu amado, o que você está fazendo para mudar? Tem gente que não suporta nem a si mesmo, né, mais, né? Fala, eu não suporto mais nem eu. Mas o que você está fazendo para mudar? Pergunta para Deus hoje. Sabe? Sempre pergunta para o Senhor, Senhor, o que eu preciso fazer para experimentar o novo? Porque Deus tem um novo para mim e para você, gente. Deus tem um novo para mim e para você em 2021. Mas o novo muitas vezes não acontece porque a gente fica agarrado no que é velho, a gente não muda. Como vou experimentar coisa nova? Jesus mesmo disse, remendo novo, pano novo remendo novo em pano velho, rasga. Pano novo em remendo velho, né? A gente querer fazer remendo, né? Com pano novo não vai rasgar, né? E se a gente não tirar o velho, como que a gente vai dar espaço para o novo, né? É preciso começar a mudar algumas coisas, algum modo de pensar, modo de olhar a situação. Aí eu fui criado desse jeito, eu fui educado desse jeito, o meu pai me educou desse jeito. O meu pai... Olha o casamento do seu pai e da sua mãe, olha se deu certo. Vamos, deu certo, glória a Deus. Mas você tem que tomar como exemplo, mas se não... Olha, será que a sua mãe reclama do seu pai até hoje? Ou será que a sua mãe morreu para ela e deixou... Gente, tem que começar a analisar. Ah, meus pais, meus antepassados, é por isso que nenhum casamento... Tem gente que fala assim, eu fui criado desse jeito, aí vai ver o casamento, a história, nenhum casamento dá certo. Ninguém aguenta. Gente, não é porque eu fui criado desse jeito... Gente, não estou falando de valores. Não é de valores. Valores a gente tem que manter. Os valores que os nossos pais nos ensinaram, isso tem que ser manter e tem que ser passado. Mas muitas vezes as pessoas analisam tantas coisas, mas os valores que os nossos pais nos ensinaram não guarda. Né? Não guarda. Não guarda os valores. Mas aquele jeito truculento, aquele jeito grosseiro, aquele jeito de ser, homem do meu tempo é desse jeito. Né? E aí? Quem aguenta? Grande coisa, né? E aí? O que tá acrescentando, né? A gente ser desta maneira. O que acrescenta na nossa vida, né? E não é fácil mudar, não, gente. Eu vou falar uma coisa pra você, eu também sou difícil. E muitas vezes a situação fica difícil aqui em casa, o convívio, o relacionamento aqui dentro de casa, né? Porque eu fico pensando o Leandro bonitinho pregando aqui, o Leandro também tem as feridas dele, o Leandro tem a dificuldade dele, o Leandro tem o jeito dele de ser. O Leandro tem um momento que ele esquenta também, é esquentadinho ele. Né? E muitas vezes, gente, esses dias, como eu tenho me questionado, como eu tenho rezado, como eu tenho falado, Senhor, aonde eu preciso mudar? E muitas vezes eu já identifiquei o que eu preciso mudar, só que eu ainda não tenho a força, para mudar. E eu peço para Deus me ajudar a mudar, para Deus começar a trabalhar, a transformar essa situação. Gente, se eu não começar a olhar para dentro de mim, nada de novo vai acontecer. E isso serve, né, que nem a gente sempre usa muito aqui, né? Se a gente não tirar o lixo que está dentro de nós, se a gente não der livre acesso para o Espírito Santo arrancar todo o lixo, toda a podridão que está dentro de nós, o Espírito Santo não vai poder vir tomar posse de nós e agir. E isso serve, né? Isso cai para isso também, né? Então assim, se eu não me libertar das coisas, né, das coisas erradas, tem gente que está apegada a coisas erradas que fez, não se perdoa. E com isso vai carregando, gente, carrega piano nas costas, carrega prédio nas costas, carrega jamanta nas costas, porque não dá conta, não consegue se libertar
libertar, não consegue. Eu não vou perdoar aquela pessoa como se perdoar a pessoa fosse benéfico para a pessoa, mas não é, é para mim. Perdoar os outros e a si mesmo. É preciso viver reconciliados. Gente, porque perdão é guardar aquilo que é velho. Sabe? O ressentimento. O que é ressentimento? É ressentir. É sentir de novo tudo aquilo que aconteceu. É fácil perdoar? Não. Gente, eu tenho trabalhado muito na minha vida essa questão de eu me perdoar. Muitas vezes a pessoa que eu mais preciso me perdoar, muitas vezes sou eu. Por certas atitudes que eu fiz e por coisas que eu não fiz. Eu queria ter feito, poderia ter feito, deveria ter feito, mas não fiz. Fez o que não era pra fazer, o que era pra fazer não fez. Né? Então, gente, E quanta gente, viu, gente? Eu tenho certeza que o Leandro tá falando com muita gente nesse momento, né? Quanta gente gostaria de ter feito algo e não fez, o que não era pra fazer, o que não podia ter feito, fez, né? E por isso carrega esse prédio nas costas hoje. O leite derramou, não tem mais o que fazer, gente. Agora... Tem que olhar pro resto que sobrou e aproveitar ele. Eu tenho que olhar pra frente e ver o que eu posso fazer. O que eu posso construir. Tem uma história ainda... Gente, não importa se você tem 80, 90 anos, eu tenho uma história ainda pra ser feita. Né? Ressentir, né? Quem conhece a vaca, né? A gente fala... É ruminar. Ruminar, a vaca fica ruminando, né? Ela joga no estômago o capim e joga de volta. E tem gente que fica fazendo isso com os outros, principalmente o que os outros fez com ela. Tem gente que fala, eu perdoei meu pai. Você vai conversar com a pessoa, ela fala de uma coisa errada com o pai. Você conversa com a pessoa 15 minutos, ela fala 20 vezes, nesses 15 minutos, daquilo que o pai fez de errado pra ela e fala que perdoou. Eu não tô falando, gente, não tô falando que ela tá sofrendo com aquilo. Aquilo tá ressentido, aquilo tá guardado dentro dela, aquilo da doença. Quantos câncer, problema de estômago, depressão. A gente morre por conta disso. Fibromialgia, viu? Fibromialgia. Graças a Deus eu dei o perdão, eu tenho fibromialgia, mas não é por conta disso, né? O meu foi por conta de depressão, de ansiedade mesmo. Mas tem gente que é por falta de perdão, né? Dá problemas de nervo, de ansiedade, de pânico, por falta de perdão. É fácil perdoar? Não é fácil perdoar, mas eu preciso da graça de Deus. Sem o perdão, eu vivo o inferno. Aqui nessa terra e depois. Se eu morrer guardando ódio, rancor no meu coração, não sei, o que a pessoa fez não foi fácil, eu não passei o que você passou, não é fácil perdoar, é por isso que existe Deus, é por isso que Deus nos dá a graça, é por isso que Deus nos dá a força, mas se você quiser viver o tempo novo de Deus, e gente, se você quer viver o tempo novo dentro da sua casa, dentro da sua família, começa a perdoar. Gente, é tão sério o perdão, olha só, muitas vezes a gente não tem noção da dimensão que é, né, para nossa vida, o mal que nos causa, né? Muitas vezes a gente acaba sendo hipócrita, né? Por quê? A gente fala, não, né? Não vou perdoar, não, mas a pessoa não veio me pedir perdão. Gente, não importa. Se você morrer hoje, você perde sua salvação por falta de perdão. E aí, a pessoa que não perdoa, ela não poderia nem rezar o Pai Nosso, sabia? Tem gente que não consegue, viu? Tem gente que não consegue. Mas tem gente que reza como se diz assim, sabe por que reza? Porque não está prestando nem atenção no que está falando. Porque perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Então, por exemplo, a gente está falando mesmo, a gente tem certeza que a gente quer que Deus nos perdoe da mesma maneira que nós perdoamos aquele que a gente falou que não vai dar o perdão? Inclusive, é uma condição que Deus coloca, está no Gente, Evangelho. olha como que é sério isso. Se vocês perdoarem a quem vos ofendeu, o vosso Pai do céu, Jesus falou, também vos perdoará. Então existe uma condição para alcançar a misericórdia e o perdão de Deus. É eu perdoar. A forma como eu perdoo é a forma como que Deus vai me perdoar. É fácil. E como nós temos perdoado, gente? Não é automático, não é assim, estalo de dedo. Mas é um processo. Como que eu começo a perdoar? Primeiro eu decido. Senhor, a partir desse momento agora eu decido perdoar aquela pessoa. Eu não consigo. Eu tenho vontade de dar um soco na cara dela. Eu tenho vontade de falar um monte pra ela. Eu tenho vontade de xingar ela. Mas o Senhor me ajuda a perdoar. E não é pra ficar lambendo, gente. Não é porque eu perdoei eu tenho que ficar amando a pessoa. Não é isso, gente. Muitas vezes a gente não perdoa porque a gente pensa que tem que ser dessa maneira. Não é? Amar, você pode amar. Amar, você sempre vai ter que amar. Mas gostar é diferente. Né? Às vezes você não vai precisar gostar da pessoa. Você não vai gostar. Mas você precisa tirar o ódio, perdoar, tirar aquele lixo. Rezar pela pessoa, né?
Pedir para que Deus alcance ela, né? Tem gente que parece um cemitério, né? Fulano pra mim morreu, aí fulano pra mim morreu, aquele lá morreu. Morreu, gente, coração Tem assim. mais gente do que no Cabreúva ali, ó. Não, parece cemitério, tanta gente morta. Gente, se eu não perdoar, A gente ri, mas é sério. se eu não perdoar, eu não vou ver o novo de Deus na minha vida. Eu não vou ver um tempo novo. Se eu não me perdoar, você precisa se perdoar também. Deus já te perdoou. Ah, mas você não sabe o que eu fiz. Eu não sei o que você fez, mas o que Jesus falou pro ladrão aos pés da cruz? Que se arrependeu, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É só olhar para Jesus, só olhar para o Senhor agora e fala: Senhor, eu quero, ajuda-me. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Perdoa, perdoa. Deus te ama, Deus não te condena mais. É o diabo que te condena. É o diabo que quer que você fique olhando para dentro de você e só te atacando, te perseguindo. Vai viver esse tempo novo através do perdão. Quarta situação para a gente viver o novo de Deus na nossa vida, gente. Iniciar uma vida espiritual. E aqueles que já têm, procurar crescer na vida espiritual. Então eu preciso progredir, né? Procurar crescer, progredir na vida espiritual. Eu preciso crescer. Eu preciso iniciar uma vida espiritual. Gente, a gente não vive o novo de Deus, é uma vida espiritual. O homem, ele é corpo, alma e espírito. As três dimensões humanas do corpo, alma e espírito têm importância. Tudo tem importância. Mas nós temos uma ordem, né? Espírito, alma e corpo. Se não tiver nessa sequência, ele vai estar tudo em desordem, tudo bagunçado, né? Eu tenho que cuidar das três, mas o primeiro é o espiritual. Mas tem muita gente que está com o corpo aqui em cima. O corpo aqui em cima. É o espiritual, depois a alma, né? Que é as nossas emoções, nosso interior, nosso sentimento. E depois o nosso corpo. Tem gente que a carne fala mais alto que tudo, gente. É onde a gente fica desordenado, com as nossas emoções, nós somos tudo desordenado. Por quê? Porque, entendeu o que o Leandro falou? Né? É espírito, alma e corpo. Isso? Espírito, alma e corpo. A pessoa tá ali com o corpo lá em cima, então ela tá de ponta cabeça. A vida tá... Entendeu? Tá de ponta cabeça. Então tudo fica desordenado na vida. Como que está a sua vida espiritual? Gente, você que tem participado dessa live conosco aí desde abril do ano passado, se eu não me engano, né? Desde abril do ano passado. Como que foi o seu crescimento na vida espiritual? Gente, se não houve um crescimento na vida espiritual nesse um ano, nesse tempo que nós estamos juntos, não deu fruto. Tem coisa errada, alguma coisa está acontecendo. Não deu fruto. Né? Então a gente precisa analisar a nossa vida espiritual, a nossa vida de oração. Eu fui hoje conversar com o padre, Frei Geraldo, aqui da Paróquia São Francisco. E ele falou para mim assim, né? Ele entrou no assunto da pandemia, né? Aí ele falou para mim assim, esse negócio da pandemia, tem gente que fala, eu não vou na igreja por causa da pandemia, mas vive em churrasco de família, vive no shopping, vive indo para tudo quanto é lugar, mas na igreja não vai. Gente, a igreja é o lugar menos perigoso que existe. Mais seguro. Né? Não existe lugar mais seguro. Né? O mundo está perto de Deus e os cuidados que toma. E outra coisa, às vezes você fala, mas eu vou à missa todo dia, eu vou à missa todo final de semana, eu rezo terço todo dia. Mas aí, como que você tem rezado? Né? A sua oração tem sido da boca para fora? A gente tem que tomar cuidado com isso também, gente. Porque não adianta nada nós irmos à missa dominical, né? A gente sai da missa, sai da mesma maneira que a gente entrou. Então, da mesma maneira que o Leandro falou da live, da mesma maneira a missa. A hora que eu saio daquela comunhão, eu saio melhor, né? Eu tenho crescido espiritualmente, eu tenho crescido na minha amizade com Jesus. Cada terço que eu rezo, eu me aproximo mais de Nossa Senhora. Eu tenho conseguido ser mais humilde, eu tenho quebrar os meus orgulhos, né? O meu egoísmo. É isso que a gente tem que analisar. A minha oração, a minha busca por Deus tem dado fruto? Tem dado fruto? Tem dado testemunho? Eu tenho testemunhado com as minhas ações, com as minhas atitudes? Aquilo que eu vou buscar na igreja, que eu vou buscar em Deus? Porque senão, gente, a gente está enganando a nós mesmos. A gente não está enganando a Deus, a gente não está enganando as pessoas. Nós estamos enganando a nós mesmos. Por quê? Porque a gente acha que, né, que nem Glória e Apolo, que
ela achava que ela cumpria os 10 mandamentos. Quem não conhece, procura na internet, né? O testemunho de Glória Apolo. Caiu um raio nela e ela foi para o julgamento. E ela pensava que ela cumpriu os 10 mandamentos. E quando ela chegou lá na hora do juízo, ela não cumpria nenhum dos mandamentos. Ela foi reprovada em todos. E é isso que acontece muitas vezes com a gente. A gente pensa porque a gente está dentro da igreja, porque a gente está no ministério, a gente está na pastoral, a gente está no movimento. Eu sou da renovação carismática. E daí, né? Se a gente não dá testemunho com a nossa vida, se os nossos não querem nem ver falar de Deus, tem alguma coisa errada. Então a gente precisa buscar esse progresso espiritual, ou iniciar uma vida espiritual. Terço. Você reza o terço? Aqueles que rezam o terço precisam começar a rezar o rosário, é o progresso espiritual. Leitura da Bíblia, você estuda a palavra de Deus, você lê a palavra de Deus. A gente precisa pegar a Bíblia e ler a Bíblia. Se você não tem o hábito, começa a participar da liturgia diária, porque você vai pegando gosto. E outra, você não vai só ouvir o vídeo, assistir o vídeo. Porque o mais interessante, gente, é você pegar na Bíblia. É tão gostoso quando você vai lá na Bíblia, tá tudo riscado, tá tudo com data do dia que você leu, né? Então, é muito... Então, a partir do momento que você começar a pegar esse gosto, você já começa a fazer a leitura diária. Aí daqui a pouco você já vai estar fazendo a sua Lectio Divina. E aí, gente, daqui a pouco você vai estar mergulhado ali dentro da palavra de Deus. Gente, jejum. Qual a nossa vida de jejum? Sabia que existem demônios, espíritos malignos e pecados e situações da nossa vida que só podem ser modificados pelo jejum? O Código de Direito Canônico da Igreja, que é a lei que rege a Igreja, ela diz que toda sexta-feira do ano é dia de jejum e penitência. Toda sexta-feira do ano é dia de não comer carne. Isso que nos ensina a Santa Mãe Igreja. É dia de jejum. E olha como que nós perdemos, né? Todos esses hábitos. Porque os antigos não comiam carne de sexta-feira. Penitenciava de sexta-feira. Nós não somos obrigados a nada, mas a igreja diz que de sexta-feira, eu vou fazer se eu quiser. Não é se eu quiser. Sexta-feira é dia de jejum. Quem diz? A igreja. É dia de penitência, eu preciso crescer na vida espiritual. Confissão. Como que está o sacramento da confissão na minha vida? Quanto tempo faz que a gente não se confessa? Eu preciso começar a crescer na vida espiritual, porque o novo de Deus vai vir na nossa vida através das atitudes espirituais. Aquilo que de novo eu busco, o tempo novo que eu quero, as coisas novas vêm através de a Eucaristia, a Santa Missa Dominical, no mínimo, né? No mínimo, a Santa Missa Dominical. É porque hoje já não é mais... É importante, a gente não pode faltar, mas gente, como que os tempos hoje nos exigem mais comunhão, porque senão a gente não suporta, a gente não aguenta. E outra, o Leandro falou do jejum, da penitência. E às vezes, gente, se você não consegue fazer um jejum ainda, se você não consegue, se você não foi preparado para aquilo ainda, né? Você tem dificuldade, faça mortificações. Porque começa fazendo uma mortificação por dia. Hoje eu não vou beber café. Eu amo café. Hoje eu não vou beber café porque eu vou mortificar a minha carne. E a gente começa se mortificando, né? Daqui a pouco a nossa carne já está treinada. Por quê? Quer saber quem é o nosso pior inimigo? A nossa carne, é nós mesmos. Nós somos a nossa carne é o nosso pior inimigo. Então a gente tem que mortificar a nossa carne, gente. Pra gente conseguir nos aproximar, pra gente conseguir essa... Como que é que você falou? Essa... espiritual? Acesso. A vida. Progresso. Para esse progresso espiritual, a gente precisa, mortificar a nossa carne. Porque senão a gente não consegue. A nossa carne fala mais alto. Aí eu quero ficar na televisão, eu quero ficar na internet, eu quero ficar no celular. É muito mais interessante do que eu parar pra rezar. E quando a gente começa a fazer essas pequenas mortificações, o que acontece? A gente começa a se aproximar, a gente começa a ter vontade por aquilo. Por quê? Porque é o nosso espírito que está falando mais alto. Então a gente mortifica a nossa carne para que o nosso espírito fale mais alto. O Leandro falou, tem que ter um equilíbrio, mas o nosso espírito precisa estar acima de tudo. Que é 5 pedrinhas. 5 pedrinhas é isso que eu coloquei. O que eu vou falar agora da Eucaristia. O rosário, o jejum, o rosário, a Bíblia, né, a palavra de Deus, a Eucaristia e a confissão. 5 pedrinhas foi Nossa Senhora em Medjugorje, nas suas aparições, falou
que é aquilo que nós precisamos fazer para alcançar o céu. As armas contra o inimigo. Né, gente? E a Eucaristia, que a gente falou do jejum. Gente, nós precisamos. A Eucaristia, gente, nós precisamos levar a sério a Eucaristia. Hoje não dá tempo de nós falarmos sobre isso, que nós falamos sobre o tempo novo. O novo de Deus na nossa vida. Mas isso já, né? Eu falo, Olha, porque muitas vezes São Paulo vai dizer que aquele que come comunga do corpo de Cristo em situação de pecado, comunga a sua própria condenação. Gente, faltar a missa ao domingo é pecado grave. Eu não sabia que a gente faltar a missa ao domingo, eu não posso comungar a próxima missa antes de eu confessar. Porque se eu comungar, eu estou cometendo um sacrilégio, eu estou ofendendo a Cristo. E é o terceiro mandamento, é o terceiro mandamento, né? É guardar domingos e festas. Então, quer dizer, você tá pecando contra o terceiro mandamento. A igreja diz que eu posso faltar a missa ao domingo por motivo de saúde, alguém doente, alguma coisa assim. Não tem problema nenhum, não tem pecado nenhum. Nesse tempo de pandemia, também em alguns lugares os bispos liberaram, né? Para no cada missa. Mas, gente, vai da nossa consciência também, agora, porque se tá tendo, e aí eu deixo para pegar a minha credência na sexta-feira para missa no sábado. Que importância que você deu para missa? Se você tivesse ido antes, você teria conseguido. Eu achei tão bonito assim que a minha cunhada no Natal, no Ano Novo, ela ia para a chácara. Ela ia na chácara desde da sexta, na véspera do Ano Novo, e ficava uns par de dias. Ela só foi depois da missa do dia de Ano Novo. Ela participou da missa da véspera, ela ficou na casa dela a missa da véspera e foi na missa do dia de manhã, só depois ela foi para a chácara. Eu também sou assim, se eu vou para a chácara uma coisa nesses dias, primeiro eu vou à Santa Missa, porque é dia de preceito. Porque eu sei, se eu faltar naquela missa daquele dia, para mim comungar depois eu tenho que confessar. E se não dá tempo de eu confessar? Se acontece alguma coisa, é pecado grave. Então a gente precisa começar a crescer na nossa vida espiritual. Gente, sem crescimento na vida espiritual, sem progresso espiritual, a gente não alcança o novo de Deus. A gente não vive o céu. Gente, essa questão de jejum, de penitência, essas coisas, gente, vocês vão ver o quanto... Olha, às vezes você vai falar, eu não vou fazer mais isso não, porque não é de Deus. Por quê? Porque eu fiquei irritada, eu fiquei nervosa. Sabe por quê? Porque você está indo contra a sua carne. A sua carne, ela está esperneando, ela está fazendo birra para que você pare com aquilo ali, para que ela se fortaleça. E você não tenha força para você vencer o maligno, né? Vencer a nossa carne. Porque a nossa carne, ela trabalha como se ela trabalhasse para o maligno, entendeu? Ela vai buscar só as coisas vãs, ela vai buscar só aquilo que causa prazer. Então, é muito importante. Você vai sentir, você vai ficar nervoso, você vai ficar irritado, por quê? Porque a carne, ela está sendo morta e ela está esperneando. Então, nós precisamos viver o novo de Deus, gente. Tem muita gente falando agora, nossa, e está se falando muito sobre isso, o fim dos tempos, a vinda de Jesus. Gente, a gente tem que se preocupar com uma coisa, tem que se preocupar com isso, temos. É sério isso? É sério, né? Só que a minha preocupação primeira é viver esses 5 pedrinhas que eu falei, para que eu possa viver o novo de Deus, porque eu vou suportar quando as coisas vierem. Gente, última coisa, para a gente terminar para viver o que é novo, é viver no Espírito Santo de Deus. Em João 3,5, Jesus vai dizer para Nicodemos: em verdade te digo, quem não renascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. Então, Nicodemos fala que eu preciso renascer do Espírito. O que é isso? Eu preciso largar aquilo que é velho. Eu preciso abandonar as coisas velhas. Eu preciso largar os maus costumes. Eu preciso largar os pecados velhos. Eu preciso largar tudo aquilo que é velho. Eu preciso largar o ódio. Eu preciso largar o rancor. Eu preciso deixar a prostituição. Eu preciso deixar a pornografia. Eu preciso deixar a bebedeira. Tudo. Gente, por que todo mundo que se encontrou com Jesus começou a viver uma vida nova? Porque largou aquilo que é velho. Madalena era prostituta, parou de prostituir. Mateus era ladrão ou cobrador de impostos, parou de roubar. Zaqueu se converteu, devolveu, né? Então, gente, a mulher, a samaritana era uma adúltera, ela parou de adulterar. E muitas vezes, o que a pessoa pensa? Fala assim, eu não vou na igreja não. Olha aquela pessoa, parou, como se ela fosse proibida daquilo. Não é que ela é proibida daquilo. É a gente que perde o sentido. Por quê? Porque a gente encontrou a fonte de água viva. Aquilo que vai matar a nossa sede, aquilo que vai matar a nossa fome.
né? Que é Jesus. Então, quando a gente encontra Jesus, quando a gente vive essa intimidade mesmo, aquelas coisas erradas que nós fazíamos, não perde o sentido para nós. A gente imediatamente larga elas. Não é que a pessoa ela é obrigada, é porque aquilo já não vai causar mais, não tem mais sentido para nossa vida, entende? Então é isso, eu preciso viver no Espírito. Eu preciso renascer. Gente, não existe vida nova sem o Espírito Santo. Não existe novo de Deus, não existe tempo de Deus na nossa vida. Eu não consigo viver o novo de Deus, o tempo novo de Deus na minha vida, se eu não tiver a vivência no Espírito. Jesus vai dizer, gente, é renascer de novo, é matar o homem velho, é matar aquela estrutura velha, aquilo que é velho, e começar um tempo novo na nossa vida. E, gente, Jesus fala do Espírito. O Espírito é aquele que nos ajuda. Às vezes você fala, isso é difícil, isso é impossível. Deus nos dá o Espírito Santo. Mas sabe o que eu preciso fazer hoje? É preciso se levantar da onde você está e caminhar. São Paulo estava a caminho e Jesus falou para São Paulo, vá, continua caminhando e vai até onde eu te mandar. Então eu preciso se levantar. Gente, se você não se levantar da onde você está, você vai continuar do mesmo jeito. Deixa eu falar uma frase. É tempo de decisão, é tempo de você decidir, é tempo de você ter uma determinada determinação. Não, gente, né? Proclama para sua vida hoje. Começa a proclamar agora mesmo. Fala, não, eu vou viver um tempo novo na minha vida. É tempo de mudança, é tempo de decisão, é tempo da gente viver, é tempo da gente sonhar o sonho de Deus. Sabe o que Deus quer fazer com você hoje e comigo? Ele quer desmanchar todo aquele castelo de areia que nós construímos. E Ele quer nos firmar na rocha firme, que é Ele. É isso que Ele quer fazer conosco, né? Mas se a gente não deixar esse castelo de areia que a gente construiu ser desmoronado, o novo de Deus não vai acontecer na nossa vida. Não vai. Se eu não sente, Jesus vai, olha que lindo, Jesus fala, se você não renascer da água do Espírito, você não vai entrar no reino de Deus. Jesus quer dizer, se você não renascer de novo, se você não começar um tempo novo, se você não se decidir mudar, se você não decidir ser novo, e se você, gente, e é o Espírito. Você sabe aquela força que eu falei, aquela força que vai te ajudar a perdoar, aquele que vai te ajudar a amar, aquele que vai te ajudar a dar processo, é o Espírito Santo. Essa é a força de Deus. Mas Jesus está falando assim, não renascer da água e do Espírito, você não vai ver o reino de Deus, você não vai contemplar o céu, você não vai contemplar as vitórias, a sua vida vai ser a mesma, você vai viver sempre desse jeito, sempre reclamando, sempre lamuriando, sempre numa vida infeliz, sempre de cabeça baixa, prostrado, olhando para o chão, a sua vida vai ser um inferno, se a gente não decidir viver no Espírito. Gente, não tem vida nova sem o Espírito, mas se abra ao Espírito, é fácil? Não é fácil. Eu e a Cristina, nós buscamos essa vida nova todos os dias da nossa vida. E olha nós aqui, cada dia mais miserável. Né? Mas eu preciso do Espírito. O Espírito vai nos levar ao que é novo. O Espírito vai nos levar a tempos novos. O Espírito vai nos levar a realidades novas, a situações novas. Eu preciso, sabe o que é a sua postura hoje? Eu quero renascer do Espírito. Eu quero renascer do Espírito. Eu quero assumir o poder do Espírito na minha vida. Eu quero, Espírito Santo, me ajuda a viver o novo de Deus na minha vida. É reviver da água e do Espírito, né? Gente, é isso. Não tem segredo. Não adianta. Não tem outra receita. É isso que nós temos que buscar na nossa vida. Toma essa decisão hoje. Você que não tomou essa decisão hoje. Tá? Eu já estou vivendo. Então se aprofunda cada vez mais nessa vida espiritual. Jesus está te esperando, Jesus tem um tempo novo. Se você parou de viver um tempo novo de Deus na sua vida, a partir que você guardou aquela mágoa, aquele ressentimento de você se fechou naquilo. Você tem vivido um inferno dentro do seu casamento, você se fechou naquilo que aconteceu. Quantas pessoas falam, gente, eu não esqueço o que você fez para mim naquela tarde. Às 5 horas da tarde, era uma sexta-feira, era dia tal, do mês tal, do ano tal, isso está na minha memória, até hoje. A pessoa, ela morreu, ela parou naquele dia. A vida dela gira em torno, né? Gira em torno daquele dia. Ela estacionou ali. Estacionou naquela mágoa, naquela ferida. E até isso que eu ia falar, a pessoa que vive patinando na vida, a pessoa que não cresce, ela não cresce por quê? Porque ela morreu ali. Fecha os seus olhos, inclina a sua cabeça, põe a mão no seu coração e fala, Espírito Santo, me mostra. Me leva no dia que eu morri.
Me lembra no dia que a minha vida parou, que a minha vida paralisou. Eu parei, né? Eu parei ali. Pode ter sido a morte de alguém, um abuso, uma mágoa, um pecado, eu não sei. E a imagem que me vem é de pessoas como se elas estivessem num tronco amarrada. E é isso. E você foi amarrado nessa situação que o Leandro acabou de trazer. Então peça para o Senhor agora, vai pedindo para o Espírito Santo, vai pedindo para o Senhor que Ele desamarre esses nós que foram dados, que você proclamou na sua vida, que você jamais ia esquecer isso, que você jamais ia deixar de lembrar disso um só dia da sua vida. Então vai falando para o Senhor agora, Senhor, eu quero ser liberta, eu renuncio todas as palavras que eu disse, que eu jamais ia esquecer isso que aconteceu. Vai renunciando, vai falando para o Senhor, isso não me pertence mais. Senhor, eu quero viver um tempo novo na minha vida. Vai falando para o Senhor, eu quero parar de patinar, eu quero levantar. Como o Leandro falou, é preciso levantar e caminhar. Fala para o Senhor, fala, Senhor, me desamarra. Rompe as correntes, as cadeias que me prende lá no meu passado, naquilo que eu fiquei amarrado lá, que eu fiquei estacionado lá. Vai pedindo para o Senhor que Ele te liberte agora, pelo poder do nome dEle, que você seja liberto. No poder do nome de Jesus você seja liberto dessas amarras, dessas cadeias, dessas prisões que te aprisiona, que não deixa você ir para frente, que não deixa você olhar para o presente, que faz com que você fique olhando para trás. Como a mulher de Ló, que virou uma estátua de sal. É isso, gente. É essa palavra que Deus me dá. Você virou uma estátua de sal. Porque você está olhando para trás. Mas olha para frente hoje. Começa a dar uma oportunidade para você ser feliz. Dá uma oportunidade para Deus agir na sua vida. Se até hoje você fez da sua maneira, faça da maneira de Deus hoje. Sonhe os sonhos de Deus. Deixa Deus agir na sua vida hoje. Em nome de Jesus. Deus tem um tempo novo para você, meu irmão. Deus tem um tempo novo. Deus quer secar as suas lágrimas. Feche os seus olhos. Fala, Espírito Santo. Gente, peça Espírito Santo, dá-me a graça de voltar a sorrir. O Senhor me mostra quantas pessoas aqui faz tempo que não dá um sorriso. Você consegue dar um sorriso agora? Você consegue sorrir para Jesus agora? Fala, Espírito Santo, eu não tenho nem vontade de viver mais. Espírito Santo, eu morri naquele dia. Eu morri naquele dia, no dia que meu pai morreu. Eu morri no dia que minha mãe morreu. Espírito Santo, eu morri no dia que meu marido me traiu, minha esposa me traiu. Eu morri, Espírito Santo. Espírito Santo, dá-me a graça de ressuscitar para viver o tempo novo de Deus, Espírito Santo. Fala, Espírito Santo, coloca um sorriso nos meus lábios, Espírito Santo, vai falando. Espírito Santo, dá-me a graça de voltar a sorrir. Fala, Espírito Santo, concede-me a graça de eu voltar a sorrir. Fala, Espírito Santo, eu quero voltar a sorrir, Espírito Santo. Coloca alegria no meu coração, Espírito Santo. Eu sei que Deus tem um tempo novo para mim, Espírito Santo, mas para que eu viva esse tempo novo eu preciso renascer. E para renascer precisa morrer o que é velho, eu preciso deixar para trás aquilo que passou. Espírito Santo, me mostra o que eu preciso deixar. Espírito Santo, me mostra o que eu preciso abandonar. Vai falando, Espírito Santo, vai mostrando tudo aquilo que é velho na minha vida, até aquilo que eu não consigo reconhecer. Espírito Santo, me mostra o novo de Deus. Espírito Santo, hoje eu preciso me decidir. É preciso decidir-se, levantar-se e caminhar. Fala isso para o Espírito Santo, eu preciso sair, Espírito Santo, eu preciso me levantar. E eu sinto que tem muita gente se questionando, mas eu não sei o que é, eu não sei. Eu estou tentando lembrar aqui dentro de mim, eu não consigo lembrar aquilo que me atormenta, aquilo que me prende. Vai pedindo para o Espírito Santo trazer a luz. Fala para o Espírito Santo, vem iluminar, Espírito Santo, o que é que me atrapalha? Vai colocando, peça para o Espírito Santo que Ele venha te dar o dom de ciência para que seja revelado aquilo que você precisa se desprender hoje, aquilo que você precisa deixar para trás, aquilo que você precisa abandonar no dia de hoje. Vai pedindo para o Espírito Santo que Ele vai te revelar, meu irmão, minha irmã. Ele revela, Ele mostra. Peça para Ele que Ele venha te mostrar aquilo que você precisa se libertar neste dia. Amém. Vai pedir o Espírito Santo tomar conta de... Eu convido você, abraça você mesmo agora. Deixa eu falar, se você está com alguém aí do seu lado, abraça essa pessoa que está do seu lado. Sinta nela o amor de Deus, o poder de Deus.
Pode ser que seja essa pessoa que te magoou, te machucou muito, feriu muito. Mas dá um abraço nela agora. Se você está sozinho, se abraça. Para Espírito Santo, me abraça. Espírito Santo, me leva a experimentar o novo de Deus na minha vida. O tempo novo que Deus tem para mim, um tempo de um futuro certo, cheio de esperança e muita paz. Paz não é a ausência de problema. O futuro certo é a garantia de que Deus caminha comigo, apesar dos problemas, das dificuldades, apesar de tudo que eu vivi até hoje, Senhor. Espírito Santo, também dá-se de voltar a sonhar. Espírito Santo, me conduz a uma vida espiritual. Eu que tinha uma vida espiritual, mas parei. Você que tinha uma vida espiritual e parou. É tempo de recomeçar. É tempo de recomeçar. É tempo de começar de novo, é tempo de nascer de novo, é tempo de renascer da água do Espírito. Espírito Santo, que muitas pessoas possam começar a nascer nesta noite, Espírito. Muito obrigado, Senhor. Eu te louvo e te adoro e te agradeço, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor está fazendo na vida do seu povo. É um tempo novo, Senhor. É um tempo novo na minha vida, é um tempo novo na missão Curados para Amar. É um tempo novo na nossa história. Jesus, é um tempo novo, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Nós te louvamos e te adoramos, te glorificamos, Senhor. Muito obrigado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus abençoe. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.